Vamos aqui então para a nossa aulinha de potência, continuação do conteúdo de trabalho. Lembrando, igual eu citei na última aula, que a energia cinética ela já está na resolução aqui, tá bom? Mas eu resolvi passar as energias separadas. Então, quando chegar alguma coisa que tem o teorema da energia cinética, vocês, espero que já tenham assistido todas as aulas de energia e aí volta para os exercícios. Então, potência é definido como sendo, eu coloco o pote aqui, né, para não confundir com força-peso, a energia sobre o tempo. Ou seja, potência, se você for definir por extenso, vamos dizer assim, é a taxa de consumo, dependendo se for uma máquina, transferência, se a gente está falando de trabalho, de energia. Tá? Essa definição de potência, ela vale sempre. Tá? Deixa eu só fazer aqui o... Tá. Potência, energia e tempo. No sistema internacional, nossa, que letra horrível, meu Deus. No sistema internacional, a potência é dada em watts ou watts, o tempo é dado em segundos e a energia em joules. Você pode substituir na equação a energia por trabalho, sabe? Se você estiver falando de uma transferência de energia. Então, aí a equação fica potência igual a trabalho sobre o tempo. Só que existe um caso específico, tá? Eu não sei nem se está englobado ali nos exercícios. Esse caso específico é para velocidades constantes. Por quê? Porque potência é o trabalho sobre o tempo. Só que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Aqui eu estou suprimindo o cosseno de θ, porque eu estou considerando uma força que é a favor do movimento, dividido pelo tempo. ΔS por ΔT, aquela equaçãozinha mais marota da física, que é a velocidade. Então, a potência para movimentos com velocidades constantes pode ser calculado como força vezes a velocidade. Tá? Então, aqui nós temos a potência, aqui nós temos a força e aqui nós temos a velocidade. Unidades. Potência em watts, velocidade em metros por segundo e força em... Meu Deus do céu, gente, tá pior a letra aqui. Em newtons. Tá? Então, a potência é basicamente isso. Essas são aplicações em problemas específicos. Tá? Vamos para o primeiro problema proposto pela apostila. VUNESP. Um caminhão possui uma plataforma elevatória para auxiliar a colocação da carga no interior do baú. Em uma entrega, a plataforma ergueu do chão 230 kg de objetos, seus próprios 100 kg e ainda um ajudante de entregas. Então, a massa total é a soma dessas três massas, que dá 400 kg. Foi tudo que ela levantou. Decorridos 30 segundos, a carga se encontrava deslocada 1,2 metros do chão, pronta para entrar no baú. Admitindo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desconsiderando as perdas por aquecimento, a potência média, tá? A potência média gerada pelo motor. Aqui eu tenho um deslocamento, então vou trabalhar com a ideia do trabalho. A potência é a força vezes o deslocamento dividido por ΔT. Aqui eu não tenho... Daria até para calcular a velocidade, no final das contas dá na mesma aqui. Mas a menor força que você precisa fazer para conseguir levantar um objeto é o peso dele. Então, no lugar dessa força, eu vou colocar a força-peso, que é massa vezes gravidade, vezes deslocamento, vezes ΔT. Então, a massa é 400, a gravidade é 10, o deslocamento é 1,2 e o tempo... Eita, ficou torto aqui, peraí. Deixa eu me ajeitar. Aí, cadê o botão? Aqui. Aqui. E o... Eu vou fazer com o negócio de reto aqui, que não tem erro. E o tempo
é de 30 segundos. Vou dar aquela simplificada marota. E aí a potência é igual a 400 vezes 1,2 dá 480. Dividido por 3, 480 dividido por 3 dá 160. 160, né? 480, 160. Então, 160 watts. Essa é a potência média dessa máquina que elevou esta massa. Bom, então, aplicações dos conceitos. Próximo exercício. VUNESP. Em uma competição automobilística, determinado piloto realiza 20 voltas em 30 minutos. Tá. Sabendo o comprimento da pista de 6 km, calcule a distância em quilômetros percorrida por esse piloto em 5 minutos. Considerando que sua velocidade escalar média nesse intervalo de tempo seja igual à velocidade escalar média nas 20 voltas. Então, o primeiro exercício aqui é um pouquinho, a primeira parte é mais simples, porque velocidade é ΔS por ΔT. Aqui eu vou usar o conceito do comprimento da pista. Então, a velocidade dele ele deu 20 voltas em 30 minutos. Eu vou usar a velocidade média do trecho total. Então, são 20 voltas. Cada volta é o comprimento de uma pista. Tá? O comprimento da pista é 6 km. Então, são 6 vezes essa distância. Dividido pelo tempo, em minutos, 30. Então, a velocidade média é 120 sobre 30. Simplifico aqui. A velocidade média é de 4 km por minuto. Achei a velocidade dele em km por minuto, não km por hora. Sabendo disso, agora ele quer descobrir a distância percorrida em 5 minutos. Então eu venho aqui em cima e ΔS igual a ΔT. A velocidade é 4 km por minuto. O deslocamento eu quero em 5 minutos. Então, o deslocamento dele é de 20 km. Professor, mas você usou umas unidades diferentes? Sim, não tem problema, desde que você tome cuidado em lembrar que você alterou a velocidade, as unidades. O que você não pode mexer aqui, pode confundir, é se você tem, por exemplo, uma unidade em segundos, a outra em minutos, aí não. Mas aqui eu poderia fazer isso porque eu considerei todas as medidas de tempo em minutos. Alternativa B. Nesta pista há uma reta horizontal. Durante a competição, um determinado carro de massa 1.000 kg entra nessa reta com uma velocidade escalar, velocidade inicial de 60 metros por segundo. Depois de 10 segundos, chega à velocidade final de 80 metros por segundo. Calcule a potência útil. Tá? Então, a primeira alternativa eu já tenho a resposta. Eu vou liberar esse espaço aqui embaixo, porque senão eu não vou ter onde responder o exercício. Então, apaga. Para a alternativa B, eu vou usar o teorema do trabalho e energia, que o trabalho gerou uma variação dessa energia cinética. Espero que já tenha visto o vídeo da energia, que é o seguinte, tá bom? A apostila ela deu uma misturada aí nas ideias. Bom, o trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. O trabalho é mv final ao quadrado, dividido por 2, menos mv inicial ao quadrado, dividido por 2. Para facilitar minha vida, eu vou colocar m sobre 2 ao quadrado. M sobre 2 em evidência. E agora eu termino aqui. A massa vale 1.000, dividido por 2, que multiplica. Velocidade final, 80 ao quadrado, menos 60 ao quadrado. Isso dá 500, que multiplica 80 ao quadrado, 6.400, menos 3.600. Eu já vou me precaver aqui e vou fazer a conta direto, tá? Então nós temos, cadê minha calculadora? 6.400 menos 3.600 dá 2.800 vezes 500 dá 1.400.000 joules. Tá?
Agora, ele quer a potência. Então, vou liberar o espaço aqui de novo. A potência é o trabalho sobre o tempo. Tá? Então, potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é igual, o trabalho é 1.400.000 dividido pelo tempo, que foram 10 segundos. Então, a potência é igual, só tirar um zero aqui, né? Dá 140 mil. É, né? Tira um zero aqui. Deixa eu ver assim. 1, 2, 3, exatamente. 140.000 watts. Essa é a resposta da alternativa da B, da alternativa da questão 2. Tá bom? Vamos para o próximo e penúltimo exercício. Em uma construção, uma carga de 0,8 T é toneladas ali, tá? Então, 0,8 T, 800 quilogramas. É transportada por um elevador de massa de 1 tonelada. Então, a massa da carga, a massa do elevador é 1.000 quilogramas. O sistema tem um contrapeso também de massa, a massa do contrapeso de 1 tonelada. Para o elevador, suba na direção vertical com uma velocidade constante, olha lá, hein? Velocidade constante de 0,5 metros por segundo. O motor que aciona o elevador precisa desenvolver uma potência. Então, olha só, vamos analisar esse sistema porque ele é mais simples do que parece. Eu tenho aqui no elevador um contrapeso puxando esse elevador. Tá? Então, a força-peso do elevador, que está associada a esses 1.000 quilos, é contrabalanceada pelo contrapeso, que também é 1.000 quilogramas. Então, essas massas elas têm os efeitos cancelados, os pesos, né, têm os efeitos cancelados. O motor, na verdade, só precisa levantar isso aqui. Então, a potência é a força vezes a velocidade. Qual é a força mínima para levantar esse objeto? A força peso. Peso da carga, não dos elevadores, do elevador, porque foi cancelado pelo contrapeso. Então, o peso é massa vezes gravidade. O peso é 800 vezes 10. O peso é de 8.000 newtons. Então, a potência, a força é a força-peso, 8.000, e a velocidade é 0,5, que é meio. Então, aqui dá 4.000 watts. 4.000 watts, se você transformar para quilowatt, lembrando que quilo vale 1.000, nós temos uma potência de 4 quilowatts. E essa é a resposta correta. Alternativa A. Tá bom? E assim nós chegamos no último exercício, que é o da São Leopoldo. As usinas hidrelétricas de Itaipu, Brasil-Paraguai, e Três Gargantas, na China, estão entre as maiores produtoras de energia elétrica do mundo. O rendimento das duas usinas é alto, resultando em uma conversão de cerca de 80% da energia mecânica da água em energia elétrica. Considerando os dados apresentados na tabela, conclui-se que a potencial máximo de produção de energia das Três Gargantas em relação ao de Itaipu em um mesmo intervalo de tempo é de aproximadamente. Aqui a gente não viu energia, tá? Potencial gravitacional, que seria um jeito mais tranquilo. Mas a gente sabe que potência é trabalho sobre o tempo. Potência é igual a força, tá? O deslocamento sobre o tempo. Beleza? Então, a altura aqui é esse deslocamento. Tá? Aqui, essas informações
são os deslocamentos de água, quanto que ela cai. A força, no caso, é de novo a força-peso, que derruba a água. Então eu vou abrir aqui a força em massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, que é a altura, vezes o tempo. Só que a massa, aqui no caso, esta massa, ela está transformada, ela está na nossa tabela, ela está em densidade, na verdade em volume, né? Que é metro cúbico por segundo. Então, densidade é massa sobre volume. A massa é igual a densidade vezes o volume. Então, a potência, no lugar da massa, eu vou colocar densidade vezes o volume, vezes a gravidade, vezes a altura, dividido por tempo. E aonde que entra a tabela para a gente resolver? A densidade sobre o tempo, o volume sobre o tempo, metros cúbicos por segundo, é o que eu tenho aqui. Então eu vou chamar isso de alfa, essa vazão. A potência dessas usinas é igual. A densidade da água e a gravidade são coisas que não vão mudar de lugar para lugar. Que multiplica a altura vezes esta vazão alfa. Então, eu peguei a equação, as informações que eu tinha, a equação que a gente conhece, e transformei ela para um jeito que eu consiga calcular. Ele quer saber o que mesmo? Eu já esqueci. O potencial máximo de produção de energia. Então, a potência delas. Vamos fazer para Itaipu primeiro. Opa. Itaipu. Então, a potência de Itaipu é igual a dG, densidade vezes a gravidade. Não precisa substituir aqui, porque eu vou fazer uma comparação com a próxima, né? A altura é 200 metros, né, de Itaipu. E a vazão é 6 vezes 10 a quarta. Então, a potência é dG. Aqui eu vou arrumar a anotação para ficar bonitinho. 12 vezes 10 a sexta. Essa medida aí, se você multiplicar a gravidade e a densidade, não precisa, vai dar em watts. Tá? Não vou transformar em 80%, por quê? Porque os rendimentos ambos são 80%. Então, se eu vou fazer uma razão entre os dois valores, se os dois valores depois vão ser 80% menores, dá na mesma, né? A proporção continua sendo a mesma, a relação entre elas. Vamos fazer para 3 gargantas agora. DG, a altura 180 e a vazão de água 12 vezes 10 a quarta. Então, a potência é D vezes G. Aqui eu vou arrumar para 10 a sexta também? Vou. Então, 18 vezes 12 dá 216. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Opa. 21,6 vezes 10 a sexta, tá? É a medida para as 3 gargantas. Tá? Quanto que ela produz a mais de energia? Para eu descobrir isso, eu pego as duas potências e divido. Então, a razão é 3 gargantas em relação a Itaipu. Então, eu venho aqui e coloco DG, 21,6 vezes 10 a sexta, dividido por DG, 12 vezes 10 a sexta. Bom, DG em cima, DG embaixo, 10 a sexta, 10 a sexta. Então, esta razão de produção de energia é igual a 21,6 dividido por 12, que dá 1,8. Professor, mas e lá a porcentagem, 80%? Não faz diferença, porque se eu venho aqui e coloco uma produção de 80% nas duas, essas transformações acabam se cancelando, né? Essas proporções acabam se cancelando e a resposta é B. Só uma informação para vocês, Itaipu produz mais energia que 3 gargantas, tá? Em média no ano. Por quê? Porque aqui no Brasil, o nível da represa normalmente não baixa muito, tá? Então ela meio que produz perto do máximo durante o ano inteiro. Em 3 gargantas, eles têm mais, a usina, né, os chineses,
tem mais capacidade de produzir energia, só que lá eles quase nunca funcionam no 100%. Então, Itaipu não é mais a maior usina do mundo hidrelétrica, só que ainda é a que mais produz. Certo? Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, vocês sabem como me achar. E a próxima aulinha é a aula de energia, uma aula para explicação de energia, talvez eu divida em 2 pedaços, e depois uma de exercícios. Então, isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou!